Fala, teleiros e teleiras, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge, eu já tenho alguns cursos gravados aqui no Trilhante e nesse módulo eu bolei uma revisão bem rápida da Lei de Execução Penal que talvez caiam questões para a sua segunda fase da OAB. Vamos juntos? Nessa primeira aula é basicamente uma introdução sobre o tema. E quando a gente verifica questões ou doutrina sobre a lei de execução penal, a gente acaba esbarrando com dois conceitos, que seria o sistema do duplo binário e o sistema vicariante. Mas o que seria isso? Turma, deixa anotado aí no seu caderno que o sistema do duplo binário ele era vigente antes da promulgação da Lei de Execução Penal do Brasil. E o que caracteriza o duplo binário? O que seria esse duplo binário? Era a possibilidade do juiz colocar na sentença uma condenação simultânea a uma pena privativa de liberdade e a uma medida de segurança para a mesma pessoa. Só que isso não faz muito sentido, porque ou a pessoa deve receber uma medida de segurança, que é basicamente uma internação em um manicômio judiciário, ou a pessoa deve receber uma pena privativa de liberdade a ser cumprida, via de regra, num presídio, correto? Agora, a partir da promulgação da LEP, é vigente no Brasil o sistema vicariante, ou seja, o indivíduo ele será condenado por ter praticado um crime, ele terá uma pena privativa de liberdade ou uma medida de segurança, nunca as duas em simultaneidade, combinado? E aí o momento processual, a partir de quando que a gente começa a falar sobre a LEP? Vamos lá, a gente tem um juiz no processo de conhecimento que ele sentencia o réu acusado por um determinado crime, e esse juiz ele determina o tempo da pena privativa de liberdade e o regime de início do cumprimento da pena. Aí essa sentença ela deve ser executada na vara de execução criminal. E a VEC, que é a vara de execução criminal, ela também apresenta um juiz. E é esse juiz que cuida dos processos após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou absolutória imprópria. Relembrando que a sentença absolutória imprópria é aquela que absolve o réu, mas determina o cumprimento de uma medida de segurança. Combinado? Aí, quando que se dá o início do cumprimento da pena no Brasil? Como inúmeros temas de direito aqui no nosso ordenamento, esse é mais um que tem polêmica, tudo bem? Então, até o mês de fevereiro de 2009, o julgado paradigma sobre essa questão no Brasil era o habeas corpus 68726 do STF, e se entendia o quê? Que o recurso extraordinário e o recurso especial, eles não têm efeito suspensivo, apenas devolutivo. Ou seja, se um acórdão mantém ou condena um determinado réu, e há um recurso extraordinário ou um recurso especial por parte da defesa, esses recursos eles não interrompem uma possível execução desse acórdão condenatório. Ou seja, o indivíduo poderia ser preso, porque esses recursos apenas tinham um efeito devolutivo. Ou seja, judiciário, reveja essa questão, que é o efeito devolutivo, e o efeito suspensivo enquanto o judiciário revê essa questão, nada acontece com o acórdão com a sentença, tá? Essa é a diferença do efeito devolutivo com o efeito suspensivo. Se entendia até 2009 que o recurso especial e o recurso extraordinário, como eles não tinham efeito suspensivo, já era possível iniciar o cumprimento de pena por parte de um réu condenado, tá bom? Então, bastava a condenação em segunda instância para que o Estado já pudesse prender aquela pessoa, perfeito? E aí, de fevereiro de 2009 a fevereiro de 2016, o julgado paradigma passou a ser o habeas corpus 84078 do STF, que basicamente qual que é o cerne desse acórdão? É a interpretação do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal,
qual é a redação desse inciso? Ele basicamente traz o princípio da presunção da inocência. Então, tem-se que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o que isso significa? Se ninguém será considerado culpado, muitos da doutrina e da própria jurisprudência entendiam que ninguém poderá ser preso sem que haja uma condenação transitada em julgado, tá bom? Então, ainda que o recurso especial e o recurso extraordinário não tenham efeito suspensivo, não era possível prender uma determinada pessoa, salvo se houvesse trânsito em julgado da condenação, tudo bem? E aí, enquanto não se encerrasse esse processo, não era possível prender. Claro, turma, que era possível impor uma prisão preventiva, mas isso é uma medida cautelar, tá? Isso não é a prisão definitiva, não é uma execução de pena, isso é uma medida cautelar, tudo bem? E aí, a gente tem um novo sistema de análise entre fevereiro de 2016 e novembro de 2019. O julgado paradigma passou a ser o habeas corpus 126.292 do STF. E o que o STF passou a entender? Que, de novo, como já era discutido lá atrás, que o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não discutem aspectos fáticos, ou seja, eles não abordam se o indivíduo é inocente ou culpado, apenas a análise de aspectos processuais em sede do RE e do RESP, tudo bem? Dessa forma, se o indivíduo for condenado pela primeira vez no acórdão do TJ ou do TRF, e esse acórdão, quer dizer, ou ele é condenado pela primeira vez no TJ ou no TRF, ou se esse acórdão mantiver uma condenação na primeira instância, hora que esse processo chegar no STJ e no STF, os tribunais superiores, eles não irão analisar se esse indivíduo é culpado ou inocente. Esse indivíduo é culpado, tudo bem? O que o STJ e o STF irão analisar é se houve alguma violação em matéria de procedimento que possa dar ensejo a uma nulidade do processo, tá? Mas não há análise de culpa. Desta forma, há uma nova roupagem para o princípio da presunção da inocência, porque a Constituição fala que ninguém será considerado culpado. Como o RE e o RESP não analisam culpa, o indivíduo já foi considerado culpado, logo o Estado poderia prender, tá bom? E, de novo, como o RE e o RESP não têm efeito suspensivo, já seria possível dar execução ao acórdão condenatório da segunda instância, tá? E também seria uma forma de responder para a sociedade. A sociedade, durante esse período, era muito incomodada com o fato de indivíduos receberem penas elevadas, principalmente por casos de corrupção, e por terem dinheiro para pagar excelentes advogados, inúmeros recursos, habeas corpus, embargos de declaração, acabavam sendo utilizados para postergar ao máximo uma condenação transitada em julgado, e enquanto o processo rodava, a prescrição poderia ocorrer, tá? Então, foi também uma resposta dos tribunais superiores a esse desejo da sociedade de ver indivíduos condenados efetivamente cumprindo pena. Só que, a partir de novembro de 2009, foram ajuizadas as ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, e qual que era o cerne de análise de todas essas ADCs? Era novamente o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, cuja redação é: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e o artigo 283 do Código de Processo Penal, cuja redação é que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado
ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então, essas ADCs buscavam entender o seguinte: o artigo 283 do CPP, ele está de acordo com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição? Eles harmonizam? Ou o artigo 283 do CPP deve ser afastado e devemos entender que, após o trânsito em julgado da culpa que ocorre no acórdão condenatório do TJ ou do TRF, já seria possível executar a pena. E aí, o que o STF entendeu? Que é basicamente aquilo que está escrito na Constituição, não dá para ter dúvida. O artigo 283 do CPP é sim constitucional. O indivíduo só deve ser preso após o trânsito em julgado da culpa ou caso haja necessidade de uma prisão temporária ou de uma prisão preventiva, tá? Agora, o cumprimento de pena, ele só pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou do acórdão penal condenatório, independentemente do RE e do RESP não discutirem culpa e independentemente do RE e do RESP não terem efeito suspensivo, tá bom? E aí surge a grande questão: e quem já estava preso nesse período por conta de um acórdão condenatório de segunda instância? O que acontecia com essa pessoa? Aí o Supremo determinou que o juiz da VEC analisasse caso a caso, e quem estava preso por conta de execução provisória da pena deveria ser posto em liberdade, caso não desse ensejo a uma eventual prisão preventiva. Perfeito? E aí surge a questão: existe execução provisória no Brasil? Turma, não existe execução provisória, que é do tipo, você foi condenado, enquanto o processo rola, enquanto estamos em fase de RE e de RESP, você já vai sendo preso para ir computando sua pena. Isso no Brasil não existe. Agora, no artigo 2º, parágrafo único da LEP, existe a seguinte previsão: que esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido ao estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, tá? E aí tem a súmula 716 do STF, cuja redação é: admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. O que isso quer dizer, turma? Execução provisória, de novo. Enquanto você está recorrendo via RE e RESP da sua condenação em sede da segunda instância, eu já te prendo e você já vai cumprindo pena. Isso não pode. O que pode ocorrer é: o indivíduo é condenado em primeira, em segunda instância ou só em segunda instância, só que ele dá ensejo a uma prisão preventiva. Então, enquanto o processo rola, ele está preso preventivamente. E aí ele fica algum tempo ali na cadeia. Caso seja possível uma progressão de regime por conta desse tempo de prisão preventiva, a súmula 716 autoriza. O artigo 2º, parágrafo único da LEP autoriza. Então, já que você cumpriu mesmo um pedaço da pena, mas por conta de prisão preventiva, você pode ter os benefícios da LEP, você pode progredir de regime, mas isso não é execução provisória, porque, de novo, execução provisória é: você não dá ensejo à prisão preventiva e você é condenado de segunda instância, aí eu já te prendo para você começar a cumprir pena, para você já adiantar. Isso é vedado. Agora, se você ficou um tempo preso preventivamente, esse tempo tem que ser descontado da sua condenação e, caso seja possível uma progressão de regime, ela deve ser concedida. Tudo bem, turma? Bem tranquilo, né? Bons estudos, um abraço, tchau, tchau.